Fala galera, Luiz Henrique na área. Se você não me conhece, meu nome é Luiz Henrique, sou professor de matemática há 25 anos e há 25 anos eu ajudo alunos a estudarem para as provas de matemática, sejam alunos do ensino fundamental ou médio, em especial alunos do Colégio Militar do Exército. Então, se você estuda em um dos colégios militares do Exército, fica nesse vídeo comigo até o final, porque eu vou tratar com você sobre três importantes assuntos. Primeiro, como iniciar bem o ano letivo e não sofrer com as provas do Colégio Militar. Essa é a primeira parte desse vídeo. Agora, a segunda parte desse vídeo vai trazer para você os 5 problemas mais comuns que os alunos enfrentam na volta às aulas. Para que você consiga uma nota muito alta ao longo do ano, que consiga também chegar no final do ano bem, tanto de saúde mental como também com boas notas, você precisa saber quais são os problemas mais comuns enfrentados pelos alunos, que talvez você que já vem estudando no Colégio Militar há algum tempo, já conheça, mas nunca parou para pensar realmente nele. Então, se você faz parte desse grupo, fica comigo, preste atenção, porque eu vou te ajudar muito com isso nesse vídeo aqui. E por último, a terceira parte do vídeo vai tratar sobre 5 dicas para você mudar ou melhorar as suas notas. Se você já tira notas boas, você vai melhorá-las. Mas se você tira notas ruins em matemática, você vai aprender como mudar a sua situação, beleza? Então vamos voltar lá para o início, né? São 3 perguntas aqui que eu começo essa minha primeira parte do vídeo. A primeira é: onde eu quero chegar? Você precisa se fazer essa pergunta. Você quer chegar onde? Se a sua resposta é: Luiz Henrique, eu quero tirar notas boas e quero aprender para os anos seguintes, você está pensando certo. Agora, se você está pensando: ah, não, eu só quero tirar notas boas, ah, não, eu só quero passar de ano, você está pensando da forma errada. Por quê? Porque do jeito que você está pensando, você vai, ao longo do ano, acumular problemas para si. E por conta desses problemas, cada vez mais ficará difícil de você tirar uma boa nota. Então a ideia qual é? Você tem que saber onde você quer chegar. Porque quem sabe onde quer chegar, sabe por onde deve ir. Agora, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho que você tome vai servir. Então, não. Você precisa saber que o seu objetivo é tirar notas boas e aprender a matemática para os anos seguintes. Porque a matemática, diferente de muitas outras disciplinas, e em especial a matemática, ela fundamentalmente precisa do conteúdo anterior. Ela é como se fosse uma correntinha com vários elos, cada elo conectado ao anterior e ao seguinte. Se um desses elos estiver quebrado, a correntinha não serve para nada, não é verdade? Então você precisa ter essa mentalidade de que você vai tirar notas boas e vai guardar o conhecimento, acumular esse conhecimento para o futuro. Se você pensar desse jeito, você está começando o ano da maneira certa. Agora, se você não está pensando desse jeito, meu amigo, a primeira coisa que eu digo para você, você precisa mudar a sua mentalidade. Porque para estudar no colégio militar, você obrigatoriamente tem que ter uma mentalidade vencedora, que é justamente o que eu acabei de te dizer, ok? E aí eu vou para a segunda pergunta. O que pode te atrapalhar? Né? Professor, mas o que pode me atrapalhar, PLH? O que eu faço? O que pode me atrapalhar nisso? Bom, vamos lá. No passado, o que te atrapalha é o conteúdo. Então você vai olhar para o passado e para o futuro. Quando você olha para o passado, o que é que te atrapalhou e vai te atrapalhar no ano de 2025? O conteúdo. Porque você precisa saber o conteúdo anterior, sempre. Então, se você já está começando o ano com defasagem de conteúdo ou dificuldade em alguns assuntos do ano anterior, você precisa agora, no início do ano, que você está cheio de gás, disposição, correr atrás disso. Porque senão vai ficar difícil.
no meio da corrida você conseguir resolver isso. Imagina só lá uma corrida de Fórmula 1 por um pneu. Tem que parar o carro para consertar, não é? Mas você pode parar o carro no meio de uma corrida de Fórmula 1? Não pode. É assim também com conteúdo. Você tem que, antes, resolver tudo, para quando chegar no momento das provas, você não ter que ficar revisando conteúdo de anos anteriores, beleza? E o que pode te atrapalhar no futuro? Bom, no futuro é o método de estudo. Por quê? Como a sua agenda é muito lotada, como a sua agenda, né, certamente, aluno de colégio militar sempre tem muitas atividades a fazer, sempre tem que estar estudando muito, porque as provas são puxadas, às vezes o conteúdo da prova é o mesmo conteúdo que o professor passou em sala, mas as questões são muito mais difíceis. Então, o que vai acontecer? Você precisa, você precisa ter um método de estudo em que você aprenda suficientemente rápido e bem para poder tirar notas boas, porque você precisa de notas boas, principalmente no início do ano. Então, eu costumo ensinar o seguinte, que o ensino ele tem que ser feito em uma espiral crescente, como um furacão. No furacão não é assim, né? O ar está ali embaixo, né? Um tornado, por exemplo, também é um bom exemplo, que é menorzinho, né? Ó, vai subindo. Por isso que tudo que está no chão sobe. Na verdade, o ensino tem que ser assim também, numa espiral crescente. Depois, em outro vídeo, eu vou trabalhar sobre esse ponto especificamente, tá? Mas o que é importante agora é você ter ideia de que, e ter uma ideia muito forte, bem fundamentada, de que você precisa se preocupar com os conteúdos anteriores e com o método de estudo. Como você vai estudar esse ano, beleza? E, por fim, o que eu tenho que fazer hoje? Só que essa resposta aí eu deixei para o final do vídeo, beleza? Então fica comigo até o final, que eu vou tratar desse tópico em especial lá no finalzinho do nosso vídeo, beleza? Então deixa eu passar aqui adiante os 5 problemas mais comuns. Todo aluno do Colégio Militar tem esses 5 problemas para enfrentar, tá? Uns mais, outros menos. Eu vou colocar aqui para você, tá? Deixa eu copiar aqui, trazer para cá, para a gente seguir o passo a passo ali, ó, tá? Vou até tirar daqui, deixa eu colocar number one, né? Número 1, o acúmulo de conteúdos, ok? Preste bem atenção. O acúmulo de conteúdos, ou de conteúdo, né? É, é muito prejudicial. Se você vai acumulando dos anos anteriores, é péssimo. Mas quando você acumula do próprio ano, aí é pior ainda, né? Mesmo que você venha dos anos anteriores, sabendo todos os conteúdos, se você chegar no ano de 2025 e não se preocupar em aprender bem todos os conteúdos ensinados pelo professor, inclusive deixa eu frisar aqui, nenhum colégio ensina todo o conteúdo. Sempre fica faltando detalhes. Então, não é porque o colégio militar é muito bom, porque ele é muito bom, que ele ensina 100% do conteúdo. Claro que não. Então, você precisa estudar a fundo todos os conteúdos, porque eles serão cobrados em especial nesse ano, beleza? Então, não deixe acumular o conteúdo. Se acumular, já era, vai ficar difícil, tá? Outro problema, a falta de tempo para estudar. Gente, a agenda é cruel, as atividades extras, o acúmulo de disciplinas que você tem que estudar, provas sempre no mesmo momento, ali, às vezes na mesma semana ou em 2 semanas, isso é complicado de você conseguir administrar tudo isso. Então você tem que se organizar. Se você não tiver condições de fazer isso sozinho, peça ajuda dos pais para que você consiga se organizar e estudar tudo. Um problema muito comum que acontece na nossa turma de reforço escolar, que a gente chama de super nerd, que é exclusiva para alunos do colégio militar, qual é um grande problema? O aluno, quando chega na semana das provas, ele simplesmente abandona o estudo de matemática para poder se preocupar com outras disciplinas. E aí, às vezes, vem estudar, por exemplo, na turma,
2 dias antes, um dia antes, porque até então ele estava desesperado estudando para as outras. Aí não tem como, né? Claro que a gente tem um método para poder suprir essa necessidade. A gente já vai estudando desde muito tempo, né? Já focado nas AEs em especial, mas também nas APs, para poder preparar o aluno de forma que o aluno consiga, na época da prova, não estar devendo nenhum conteúdo. Isso é fundamental, porque se você chegar na semana que antecede a prova, cheio de conteúdo para estudar, meu filho, chora. Chora neném. Por quê? Porque você tem as outras disciplinas para estudar. Então não dá para você ficar deixando para depois. Procrastinação é o quê? É o ato de ficar empurrando com a barriga, deixando para amanhã aquilo que você deveria ter feito ontem ou fazer hoje, tá ok? Então é assim, qual é o melhor dia para estudar, né? Alguns alunos perguntam, professor, mas qual é o melhor dia para eu começar a estudar? O melhor dia para você começar a estudar foi ontem. Hoje é o segundo melhor dia para você começar, beleza? Então, para não ficar muito grande o nosso vídeo, deixa eu avançar aqui, né? Mas depois eu vou fazer novos vídeos para o nosso canal. Nosso canal esse ano, ele vai trabalhar com muitos conteúdos teóricos e também exercícios resolvidos na nossa plataforma Hotmart, dos alunos da turma SuperNerd. Se você quiser saber como funciona, entra em contato comigo aqui pelo link de algum lugar desse vídeo, né? Os alunos têm, então, além disso, tem aulas ao vivo, tem tudo, né? Então vamos lá. O terceiro é o quê? Notas baixas mesmo estudando muito. Gente, o que tem de aluno que mesmo se dedicando, mesmo estudando muito, não consegue tirar uma nota boa e acha que a culpa é sua. Gente, não dá para eu falar tudo nesse vídeo, porque senão ele vai ficar com mais de 1 hora de duração, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Depois eu vou voltar nesses assuntos, mas olha só. Se você estuda muito e mesmo assim não consegue obter notas altas no colégio militar, existem porquês. Aqui eu estou te apontando o problema. Não dá para eu trabalhar aqui nesse vídeo. Então, por isso que você tem que se inscrever no canal para depois você assistir os vídeos em que eu vou tratar especificamente de cada um desses problemas, tá bom? Mas esse é um problema que muitos alunos enfrentam. Estuda, 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 chega na hora da prova, não consegue alcançar a excelência, a nota alta, e aí acha que o problema está em si. Claro, o problema está em você, é óbvio, mas não somente em você, né? Existe algo externo que atrapalha isso, tá? Fica comigo que você vai aprender, não nesse vídeo, nos próximos, beleza? Aqui eu tô te apontando os problemas para você ficar ligado e ficar pensando, tá? O próximo problema, perdão, o próximo problema comum, tá? É esquecer o que aprendeu. É diferente do problema anterior. No problema anterior você aprendeu, você sabe, às vezes você consegue até explicar, mas na hora de fazer a prova não consegue tirar notas boas, ou até consegue, mas você é um aluno que sabe 100% do conteúdo, mas acerta só 80% da prova. Aí é frustrante, não é verdade? Nesse quarto caso aqui, esse quarto problema é diferente. É esquecer o que aprendeu. Você estuda, estuda, estuda. No dia seguinte, se você esqueceu tudo, aí é diferente, é um problema diferente que a gente também depois vai aprender como lidar nessa situação, beleza? E, por último, o quinto problema que eu venho apresentar para você, que você tem que se preocupar, é não ter um método eficiente de estudo. Não ter um método eficiente de estudo, tá ok? Você tem que ter um método. Ah, professor, eu tenho um método, mas o seu método é eficiente? Ele funciona? Ah, não, professor, ele não funciona. Então tem que se preocupar com isso. Por quê? Se você quer resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. Resultados iguais para métodos iguais. Se você não mudou seu método e você não conseguiu tirar notas boas, você tem que fazer alguma coisa diferente esse ano. Se o ano passado você estudou de um jeito e não conseguiu, esse ano você tem que fazer algo diferente. Você tem que ter mudança.
senão não tem mudança também nas notas, ok? Então esses são os 5 problemas mais comuns que você encontra estudando no colégio militar. Na verdade, atinge a todos os colégios, mas em especial o colégio militar. Quem é aluno do colégio militar sabe disso, que lá é puxado, né? É muita excelência, certo? Então, realmente, esses problemas, eles são amplificados. Quer dizer o quê? Eles são aumentados, certo? E agora, vamos para o próximo e último tópico da nossa aula aqui, né? Do nosso vídeo de apresentação do nosso canal, gente. Se inscreve e não esquece de compartilhar, porque vai ter muito conteúdo, toda a teoria vai estar aqui no nosso canal, que eu vou postar ao longo de todo o ano, para todas as séries, do 6º até o 1º ano do ensino médio, beleza? Com foco no colégio militar. Então vamos lá, 5 dicas para você melhorar suas notas, vamos lá. Aqui também eu não vou destrinchar todas elas, porque eu vou deixar para os próximos vídeos trabalhar uma a uma, beleza? Então, a primeira é a rotina de estudos. Existem vários tipos de rotinas, várias formas de você criar uma rotina. Se você não tem uma rotina, você tem que passar a ter. Se não, filho, chora. Chora porque você está mal. Se você não... eu nunca tive rotina de estudo. Então você tem que ter. Senão é um tiro no pé que você está dando. Agora, se você tem e quer melhorar suas notas, você também tem que melhorar a sua rotina de estudos, tá? Então, em outros vídeos eu vou tratar sobre esse assunto. Segunda dica para você: resolução de exercícios. Gente, resolução de exercícios é a chave. O cérebro, ele não é um músculo, mas o que nós fazemos com os músculos para que nosso corpo fique forte, parrudão, bonitão, é o que? Exercitar. Quem se exercita, desenvolve músculos. O cérebro tem uma dinâmica semelhante. Quem exercita, consegue ficar mais inteligente. Tá? Depois também vamos aprofundar esse conceito de inteligência, mas consegue desenvolver-se mais, beleza? Então tem que a chave está na resolução de exercícios, mas não só resolver, você também tem que ter alguém para tirar suas dúvidas, beleza? Então essa é a minha segunda dica. A terceira dica que eu te dou, tá? É a revisão teórica. A revisão teórica. Existe um método para você fixar a longo prazo tudo que você estuda. Professor, mas eu estudo e não gravo nada. Até lembra do problema que eu citei ali atrás? Claro, existe um método certo para você aprender como reter as informações, como guardar informações por longo tempo, ativar a sua memória de longo prazo. Isso você tem como aprender. Então você tem que procurar estudar isso. Procure, na internet tem muita coisa e tudo mais, mas claro, vou trazer para você tudo mastigadinho aqui no nosso canal, beleza? E a quarta dica, né? A internet como fonte de conteúdo. Tudo bem, alguns podem dizer, professor, mas eu fico perdido no YouTube. O tempo em que o YouTube era muito eficaz já passou. Por quê? Porque agora tem tanta coisa e tanta coisa ruim lá dentro, né? Tanto material ruim, tanta coisa mal ensinada, que aí o que acontece? Você acaba se perdendo no tempo, em tanto conteúdo, e aí você tem pouco tempo para estudar. Por isso que esse canal vai ter foco nos alunos do Colégio Militar, onde você vai aprender de forma rápida, direto ao ponto, para o Colégio Militar. Então são vídeos curtos, ensinando papapá, pum pum pum, rapidinho, entendeu? Teoria, seguindo o método da espiral de aprendizagem, tá? E ali você vai conseguir aprender de forma rápida e profunda, também abrangente. Então são 3 palavras importantes. O teu aprendizado tem que ser rápido, que você dispõe de pouco tempo, tem que ser profundo, a cada tópico você tem que mergulhar profundamente, e tem que ser abrangente,
tem que pegar todos os tópicos possíveis. Por quê? Lembra que eu falei que às vezes cai na prova uma coisa que o professor nem deu em sala direito, né? Ou um problema mais difícil do que o problema que ele resolveu em sala? Tá aí a solução. Segue essa dica, estudando o quê? De forma abrangente. Aí você resolve esse problema. Só que a internet, como fonte de conteúdo, você tem que saber como buscar de forma eficiente. Porque, por exemplo, matemática, até no chat GPT você não consegue fazer. Por quê? Porque ele não consegue raciocinar de forma matematicamente. O método dele é outro, certo? Então, tudo que você vai estudar de matemática no chat GPT, você enfrenta problemas, certo? Principalmente na interpretação dos conteúdos, né, dos enunciados, tá? E a última dica que eu te dou agora é o quê? É o acompanhamento escolar. Que se dá de que forma? Você tendo alguém, pode ser seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão mais velho, um professor particular, a nossa turma Super Nerd. Então você precisa ter um acompanhamento e o mais específico possível, ou seja, por exemplo, meu pai é engenheiro, mas muitas vezes o engenheiro não consegue ensinar para um aluno de sexto ano. Por quê? Porque uma pessoa que conhece muito a matemática, ela tende a ir para a álgebra, o uso do X, do Y, e um aluno de sexto ano, ele ainda não aprendeu isso. E aí você pensa, poxa, meu pai é matemático, ele sabe muita matemática, mas não consegue me explicar. Sim, por quê? Uma coisa é você saber o conteúdo, outra coisa é você saber explicar. Então aí você tem que buscar alguém que saiba explicar, beleza? Então essas são as nossas 5 dicas, eu falei assim, igual uma metralhadora, para o nosso vídeo não ficar tão longo, né? Mas eu espero que você tenha gostado. Peço a você que compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos do Colégio Militar. Para quê? Para que esse canal possa ter todo o conteúdo teórico de matemática para o Colégio Militar, com foco no Colégio Militar, certo? E também, se você quiser conhecer a nossa turma Super Nerd, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que a gente te apresenta em detalhes como funciona o nosso reforço escolar para alunos do Colégio Militar. Beleza? Um abraço forte, fique com Deus e que Deus abençoe a você e a sua família. Your peace envelops me, casting out all fear. You are the shepherd.